Oi pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, né? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para meditarmos da palavra de Deus aí. Então, dando continuidade ao relacionado ao último vídeo que eu coloquei aqui no canal, a respeito sobre a sua opinião da bebida destilada na vida do cristão, né? Então, eu gostaria de trazer uma passagem aqui para meditarmos dentro então desse assunto, né, que fala a respeito disso, e que pedi para vocês colocarem aqui a opinião de vocês. Eu vi que umas pessoas colocaram aí, agradeço desde já por você que colocou a sua opinião aqui. E vamos então, eu vou meditar com vocês numa passagem aqui que está lá em Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 20. Diz assim essa passagem: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, ficou nu na sua tenda, né? E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros de seu pai. Indo virando para trás, cobriram a nudez de seu pai. E eles não viram, né, a nudez, porque estava com os rostos virados. Não viram a nudez do pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja de seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e Jafé e lhe Canaã por servos. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Essa passagem aqui ela vai falar a respeito da primeira experiência que o homem de Deus aqui, que é Noé, né? Ele teve aqui com a bebida destilada. Aqui no caso de Noé vai falar a respeito do vinho, que também é uma bebida com teor alcoólico. Nós vemos aqui que até então, que dá-se a entender, nesse relato aqui, é logo depois do dilúvio, logo depois que Noé tinha, né, passado por aquela situação, toda aquela história que nós conhecemos a respeito de que a humanidade tinha sido dissipada sobre a terra. Ficou só Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 noras dele, né? Então não existia, dá-se a entender aqui que não existia nenhum humano mais na terra a não ser a família de Noé. Então nós vemos aqui que da família de Noé, então nós somos descendentes então de Noé. De acordo com essa passagem, nós somos descendentes de Noé. E quando eu falei para você que qual que é a sua opinião sobre a bebida destilada na vida do cristão, quando nós vemos aqui falar de Noé, então nós vemos aqui que Noé ele teve uma situação aqui meio complicada a respeito da experiência com o vinho, né? Ele teve uma experiência aqui complicada. Então dá-se a entender que nós vamos falar então, a visão sobre a bebida destilada ela está muito mais ampliada então agora. Não se trata somente da bebida destilada na vida do cristão, mas da bebida destilada na vida da humanidade. Pois se nós somos descendentes de Noé, ali está a nossa origem também de humanidade. Isso é fato, tá? A nossa origem, para aquele que acredita nas Escrituras, para aquele que acredita na Palavra de Deus, ali está a nossa origem. Então nós vemos aqui que trata-se então qual que é a opinião sobre a bebida destilada na vida do ser humano, né? Então nos traz essa experiência. E vemos aqui então que Noé, ele tem uma experiência com vinho que até então ele não conhecia sobre as consequências do abuso dessa bebida. Então ele abusa ali do uso da bebida e ali ele fica embriagado, ali ele fica nu, né? E ali o filho mais novo, Cã, vê a nudez do pai. E Noé age severamente com palavras contra Cã, né? E nós vemos assim então uma injustiça aqui, mas também não podemos às vezes condenar Noé pelo fato dele não ter um conhecimento sobre as consequências do abuso desta bebida. Mas nós vemos aqui então que traz ali uma sentença sobre a descendência de Cã, que se tornaria então Canaã.
né? Noé ele amaldiçoa a descendência de Cã. Mas se olharmos para isso é meio injusto, né? Às vezes algumas pessoas às vezes pegam a interpretação, fala porque Cã era meio zombador, independente, né? Se Noé não tivesse consumido daquela maneira para ele se embriagar, provavelmente esse episódio não teria acontecido, né? Então nós vemos aqui já que vemos aqui uma coisa que já não é muito bacana, né? Nós vemos uma coisa que já não é muito legal a respeito da bebida, então nos leva a uma reflexão. Então, para você que está me assistindo aí, depois continue colocando aqui as suas opiniões. Então, traz para você uma reflexão, que você não esteja aquele olhar julgador, aquele olhar condenador, aquele olhar, né? Mas vemos aqui já um problema aqui na humanidade num todo, a respeito do consumo abusivo dessa bebida, né? Então, vemos aqui uma situação já meio complicada. Então, de acordo com essa passagem aqui, deixo aí essa reflexão para você, que você possa ter a curiosidade de meditar nessa passagem e tirar suas conclusões a respeito desse contexto aqui, dessa história, né? Então fica assim, então, eu deixo para você um forte abraço aí, que você me ajude nesta aí, que Deus possa te usar, que Deus possa me usar e que possa nos esclarecer o que Ele quer falar conosco através dessa palavra e nos orientar para que nós venhamos ter atitudes coerentes, atitudes sábias a respeito da orientação que Ele, o nosso Pai eterno, tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e um forte abraço.